Olá, bem-vindos à Medcel. Vamos hoje falar sobre os principais pontos da aula de arritmias cardíacas, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante, quando a gente estuda arritmias cardíacas, que vocês também já assistiram no vídeo longo, é uma regra mnemônica criada por um autor chamado Malcolm Thaler, que nos ajuda a lembrar as causas mais comuns de arritmia na clínica médica. Então olha que legal, esse autor disse que para a gente se lembrar das causas de arritmia, a gente deve lembrar de RIS, DEBS, sendo que o H é hipóxia. Então hipóxia é um forte indutor de arritmias. Isquemia, todo mundo sabe, né? O grande risco do paciente com infarto agudo do miocárdio e os pacientes com angina crônica, mas que não estão em classe funcional 1 ou 2, estão em classe funcional mais avançadas, é que o fato da isquemia estar presente, isso é um risco para que esse paciente desenvolva arritmias ventriculares graves. Então, o que mata na fase aguda do infarto, por causa da isquemia, é taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Outro estímulo capaz de induzir as arritmias, o simpático. Então, a hiperativação do sistema nervoso autônomo simpático, descargas adrenérgicas, podem dar arritmias. Drogas, e aqui a gente se refere aos medicamentos, não a drogas ilícitas, ok? Então, vários medicamentos são potenciais arritmogênicos, inclusive os antiarrítmicos. A maior parte desses medicamentos acabam induzindo arritmia por alterar o segmento intervalo QT, né? Quando a gente pega no complexo QRS, o intervalo QT, medido do início da onda Q ao fim da onda T, tá certo? Pode sofrer alteração com algumas medicações. São as chamadas QT drugs. Então as drogas têm o potencial de causar arritmias. Eletrólitos, os distúrbios hidroeletrolíticos também são causas de arritmia, a gente vê isso muito em UTI ou em pacientes que são nefropatas crônicos, fazem hemodiálise. Bradicardia, quanto mais o nosso nó sinusal vai envelhecendo e a pessoa desenvolve bradicardia, ela dá chance para outros focos do coração acordarem. E esses outros focos estavam dormindo por causa do fenômeno overdrive suppression. E por fim, estiramento das câmaras cardíacas. Então, quanto maior o tamanho dos átrios, quanto maior o tamanho dos ventrículos, isso é um forte indutor de arritmias. Por isso que várias vezes pacientes com fibrilação atrial crônica possuem sobrecarga atrial esquerda, ok? Muito bom. Outro conceito importante nessa revisão de arritmias, o conceito de junção atrioventricular. Por quê? Porque tudo que estiver acima da junção, nós caracterizamos como arritmia supraventricular. Tudo que estiver abaixo da junção, arritmia ventricular, na sua origem. O que é a junção AV? Compreende a parte baixa dos átrios, o nó AV, até a bifurcação do feixe de His. Então, como eu comentei, isso ajuda a dividir a origem das arritmias em supraventricular e em ventricular, ok? Muito bom. Quando nós estudamos arritmia, tanto faz taquiarritmias ou bradiarritmias, além da importância da gente identificar clinicamente e no eletrocardiograma, existe algo fundamental, que é a gente saber se aquele paciente com taquiarritmia ou bradiarritmia possui instabilidade hemodinâmica, ou seja, risco de morte. No caso, os pacientes com taquiarritmia e instabilidade hemodinâmica, em geral, vão sofrer cardioversão elétrica ou vão sofrer desfibrilação, se for um ritmo de parada cardíaca, né? TV ou FV. No caso, TV sem pulso e FV. E os pacientes com bradiarritmia e instabilidade hemodinâmica vão receber marca-passo, ok? Como regra geral, como regra de resumo para relembrar vocês. Quais são os critérios de instabilidade? Quer dizer, todo paciente com taquiarritmia ou bradiarritmia, o que vocês são obrigados a investigar na questão ou no caso clínico? Se ele tem hipotensão, alteração do nível de consciência, dispneia, congestão pulmonar e angina, ou até uma síndrome coronariana aguda. Então, pessoal,
qualquer um desses 4 elementos na arritmia, sendo que a arritmia é a causa mais provável de algum desses 4 elementos, configura instabilidade hemodinâmica. Bom, vamos falar sobre algumas arritmias comuns que vocês viram na nossa aula completa. Uma delas é a taquicardia chamada de reentrada nodal, que muita gente chama de taquicardia supraventricular. Mas esse é um nome muito genérico. O nome correto é a taquicardia de reentrada nodal. Acontece que algumas pessoas têm 2 vias dentro do nó AV. E o impulso cardíaco, quando vem, ele se divide. E, caso exista uma extrasístole que pegue essas vias em períodos refratários diferentes, pode dar origem a um circuito de reentrada, em que o impulso vai passar por uma só das vias, dar a volta e descer pela outra via. A explicação completa desse fenômeno está na aula de vocês, ok? Mas aqui é só para poder lembrar que, uma vez que aparece esse circuito de reentrada dentro do nó, por isso chama taquicardia de reentrada nodal, o eletrocardiograma é exatamente como está aqui na tela de vocês. É uma taquicardia de QRS estreito, RR regular, sem ondas P. Aqui vocês veem QRS, T, QRS, T e assim por diante, ok? Então, quando vocês virem uma taquicardia de QRS estreito, RR regular, sem ondas P, taquicardia de reentrada nodal. Aqui na derivação V1, que é uma derivação precordial, existe uma característica interessante, que aquele circuito, a hora que o impulso desce dá o QRS, e a hora que ele sobe, ele dá uma onda P retrógrada. Então, em V1, muitas vezes a gente vê depois do QRS um R pequeno, que nós chamamos de pseudo-R', porque na verdade é a onda P retrógrada, ok? E o tratamento? Já que essa é uma das arritmias realmente bastante comuns, como é que a gente vai tratar? Bom, uma das abordagens não medicamentosas em paciente jovem que você ausculta a carótida e não tem sopros é a massagem de seio carotídeo. Você pode fazer outras manobras vagais, mas o tratamento medicamentoso, que é bastante e muito mais eficaz, feito principalmente com adenosina. A adenosina é uma medicação que dura segundos na corrente sanguínea, então a gente deve administrar em bolos rápido, seguido da elevação do braço e da instilação de água destilada ou soro fisiológico para a medicação poder correr. Então, é aquele caso do paciente estar com a veia pega, ok? Aí você põe uma torneirinha, alguém dá adenosina, vira a torneirinha, põe o soro fisiológico, 10 ml, e eleva o braço para a medicação conseguir agir, tá certo? A esmagadora maioria dos pacientes reverte, quando não reverter, pode ser feito 2 ampolas, né? No caso, 12 miligramas. No caso de não estar disponível a adenosina, acontece em alguns serviços, verapamil também é uma das opções, mas aí não é bolos, é EV lento, ok? Muito bom. Profilaxia de novas crises. O paciente que você pegar no pronto-socorro com esse tipo de arritmia, vale você explicar que é uma arritmia benigna, apesar de ser muito rápida a taquicardia, ela é benigna. Esse paciente pode tomar beta-bloqueador ou pode tomar propafenona para inibir que aconteça novamente e ser encaminhado para o cardiologista recorrendo à arritmia, ele é candidato a fazer o estudo eletrofisiológico com a ablação, né, da dupla via nodal, fazendo com que ele volte às características eletrofisiológicas normais. Sucesso da ablação, 98%. E o paciente fica normal, ok? Bom, nessa revisão de arritmias, também vale a pena falar de flutter e de FA. Por quê? Fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais comum da clínica médica. Então, pessoal, fibrilação atrial sempre vocês vão acabar ou encontrando na prática clínica ou encontrando em algumas questões. E o flutter, muitas vezes, porque ele tem uma característica eletrocardiográfica que confunde algumas pessoas. Então, vamos começar revisando o flutter. O flutter, como mostra aqui na figura, é causado por um macrocircuito de reentrada, ok? E esse macrocircuito de reentrada, ele está numa velocidade de aproximadamente 300 batimentos por minuto no átrio. O nó AV deixa passar alguns. Então ele pega 2 circuitos dos átrios e deixa passar um, ou ele pega 3 e deixa passar um. Então a maior parte das vezes,
o átrio está batendo a 300 por minuto e a frequência do paciente, que é a frequência dos ventrículos, está 150 ou 100. Olhem só esse eletrocardiograma. 1, 2, 3 para 1. Esse paciente vai estar com 100 batimentos por minuto. Como é que é a característica eletrocardiográfica do flutter? Em D2, D3 e AVF, que são as 3 derivações que olham aqui para baixo, é obrigatória a presença de uma onda atrial em dente de serra, ok? Se não tiver dente de serra, não é flutter. Então aqui, novamente, aquele eletrocardiograma para vocês verem. Aqui um outro eletrocardiograma com uma frequência 2 para 1. Então eu tenho o átrio batendo a 300 por minuto e o nó AV deixando passar 2 impulsos. Esse paciente vai estar com uma frequência de 150. Bom, pessoal, isso é uma dica do ACLS. No manual do ACLS, ele fala o seguinte: se você estiver no pronto-socorro ou na UTI e o monitor mostrar que a frequência cardíaca do paciente é 150 batimentos por minuto, cravado, até que se prove o contrário, flutter atrial 2 para 1, ok? Uma dica para vocês. Muito bom, pessoal. Vamos continuar. Isso. Então aqui é um eletrocardiograma de 12 derivações, mostrando mais uma vez a onda F de flutter. Lembrando a característica do eletro. É obrigatório que em D2, D3 e F eu tenha a presença de ondas em dente de serra, ok? Senão, não é flutter. Muito bom. É um ritmo, então, que a gente disse que classicamente fica entre 100 e 150. A onda em dente de serra, em geral, acontece em pacientes com cardiopatia estrutural e lembrar do DPOC. Lembra que a gente viu lá naquela regra mnemônica do RIS-DEBS, o primeiro item era hipóxia. Pacientes com DPOC fazem muito flutter atrial, ok? Bom, conduta. A gente tem que tratar o flutter em relação ao risco cardioembólico igualzinho a FA. Então, se o flutter está presente a menos de 48 horas, eu não tenho medo de reverter esse flutter, porque não deu tempo de ter a formação de trombo intraatrial. Um flutter a mais de 48 horas tem o risco igual da fibrilação atrial. Isso é interessante falar porque antigamente não era assim. Há décadas atrás, os médicos acreditavam que o flutter não tinha o potencial, né, tromboembólico como o da fibrilação atrial. E hoje a gente admite que sim, ok? Hoje não, né? Já faz alguns anos que a gente admite que sim. Então o flutter, se tiver menos de 48 horas, pode ser revertido. Uma forma boa é a cardioversão elétrica, sincronizada, claro, que eu vou cardioverter, não vou desfibrilar, e o paciente fica livre da arritmia 95% dos casos. Tá bom? Bom, tratamento definitivo. Aqui é uma outra arritmia que o sucesso da ablação é muito grande. 98%, 99%. O eletrofisiologista encontra o macrocircuito, queima e o paciente fica livre do flutter. Então, é uma indicação muito boa. Fibrilação atrial, a última arritmia que a gente vai revisar nessa aula curta para vocês, para ajudar a revisão e o estudo do tema de arritmia. Pessoal, fibrilação atrial. Agora existem inúmeros circuitos de reentrada nos átrios, fazendo com que os átrios batam numa frequência de 400 a 500 batimentos por minuto. Isso é muito, e quando chega no nó AV, ele não consegue organizar. Por isso que o nó atrioventricular deixa passar aleatoriamente e de modo irregular. Passa um, passa outro, passa outro, passa outro, passa outro. Ele está sendo bombardeado. E esse, pessoal, é o verdadeiro papel de segurança do nó AV. O nó AV exerce exatamente esse papel protetor, provavelmente evolutivo, já que a fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais comum da clínica médica. Se a gente não tivesse uma estrutura como o nó AV, os ventrículos ficariam com uma frequência muito alta, não daria débito cardíaco e levaria ao óbito, ok? Bom, então, na fibrilação atrial, nós temos inúmeros circuitos de reentrada. Como o nó AV filtra aleatoriamente, eu tenho uma taquicardia de QRS estreito, RR irregular, sem ondas P. O que a gente tem ao invés da onda P é um traçado ondulado, né? E é uma ondulação que não se sustenta. Diferente do flutter, ela não tem um padrão único. Ela varia muito conforme o traçado. Então, vocês podem ver aqui, ó, aqui ela está mais achatada, aqui menos achatada,
Então, ela não se sustenta, tá? Aqui, mais uma vez, olha como essa linha de base, pessoal, varia do começo do eletro, conforme a gente vai caminhando. Isso é típico da fibrilação atrial. Não tem um lugar onde ele se sustenta, ok? Bom, para falar de FA, vale a pena falar algumas terminologias. Uma delas, paroxística. Muitas FAs são paroxísticas, quer dizer, elas começaram espontaneamente, de forma aguda, e a gente diz que é paroxística até 7 dias. Mas a grande maioria das fibrilações paroxísticas somem em 24 horas e somem espontaneamente. Acontece em pacientes jovens, acontece depois da ingestão de bebida alcoólica e assim por diante. Bom, caso essa arritmia permaneça, ela fique com o paciente mais de 7 dias, a gente chama de persistente. Já é uma arritmia, então, que a gente vai ter que se programar para poder tomar cuidado com o fenômeno tromboembólico e reverter em ambiente hospitalar, perfeito? Agora, tem alguns pacientes que eu não quero reverter. Olha que interessante. Tem pacientes, por exemplo, paciente idoso, né? Paciente que na fibrilação atrial está com uma frequência de 78, 82, e se você tentar reverter, ele vai para uma frequência menor que 50, porque você tem que manter ele com antiarrítmico. Então, esse tipo de fibrilação atrial, aonde eu falhei e não consegui reverter, ou eu decidi que eu não quero reverter, eu chamo de permanente, ok? Bom, quando a gente fala então da fibrilação atrial, além de tomar cuidado com a frequência cardíaca, uma das grandes discussões, importantes discussões, é risco de fenômeno embólico, ok? Então, para diminuir o risco de fenômeno embólico, a gente sabe que o remédio mais eficaz é o anticoagulante oral. Só que eu tenho que estratificar o risco desse meu paciente para saber para quem eu vou dar anticoagulante. Então aí nasceu um score chamado SHADS-2. SHADS, C de insuficiência cardíaca, H de hipertensão, A de age, idade, D de diabetes e S de stroke, ok? De AVC prédio. Sendo que, por que chama SHADS-2? Todos ganham 1 ponto, menos o stroke, que ganha 2. Então você vai ver se o seu paciente tem algum desses elementos, que nada mais são do que outros fatores de risco para embolia, e você vai dar pontos. Depois, se esse paciente ganhar mais que 2 pontos, vocês vão ver, ele já é alto risco, está encerrado. Se ele ganhar 0 pontos, 1 ponto, eu peco por excesso entrando no SHADS-2 VASC. O que é o VASC? Depois do stroke, depois do AVC, entra doença vascular, idade entre 65 e 74 e o sexo feminino, também ganhando pontos. E com isso, vocês vão ver daqui a pouquinho lá no organograma, eu estratifico quem que tem risco. E paciente que tem alto risco se beneficia de um anticoagulante, ok? Agora, quando eu der anticoagulante para o meu paciente, eu sei que eu estou aumentando o risco dele sangrar. Então também existe um outro score chamado HAS-BLEED, que me diz qual é o risco do paciente sangrar. O que conta nesse score? Hipertensão, insuficiência renal ou hepática, predisposição a sangramento, labilidade do INR, idade e uso de outras drogas. E traz a gente para esse organograma. Então olha só, primeiro eu vou calcular o SHADS do meu paciente. Se for mais que 2, ele é alto risco, está indicada a anticoagulação. Se for 0 e 1, eu faço SHADS-2 VASC. Se der 0, nada. É o caso da fibrilação atrial isolada, de paciente adulto jovem sem cardiopatia estrutural. Se der 1, a gente fica em cima do muro. Tem alguns autores que tentaram apoiar o uso da aspirina, mas os principais arritmologistas afirmam: se tem algum risco, quem de verdade confere proteção é a anticoagulação. E se der mais de 2, volta para a anticoagulação. E do lado de cá, você avalia o risco de sangramento, sendo que quando tem menos que 3 pontos, o risco é muito baixo. Então você pode dar tranquilo o anticoagulante. E quando tem mais que 3 pontos, aí pode ser perigoso. Então a indicação social, às vezes, de você entrar com aspirina é quando você sabe que o ideal era o anticoagulante, mas pela característica do paciente, ele não tem indicação. E aí você não pode também
tratar o risco potencial de embolia num risco real dele ter um sangramento importante, ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.